Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 8 de fevereiro, e eu tô aqui pra gente trocar uma ideia a respeito da defesa do Botafogo. Repara que eu não tô falando de sistema defensivo, afinal de contas, sistema defensivo engloba a equipe como um todo, né? Desde o atacante até o goleiro. Eu tô falando especificamente da defesa, laterais, zagueiros e vamos colocar nessa história também o goleiro, né? Os 5 atletas ali que têm a responsabilidade final de não deixar o Botafogo ser vazado. E a gente sabe, né? Se você não é vazado, você se aproxima de um resultado positivo. No mínimo, um empate você consegue. Então, defesas ganham campeonatos. Aquela célebre frase, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E a gente tem visto a defesa do Botafogo ficar cada vez mais consistente, o que é um ponto muito positivo. Afinal de contas, se o seu time dificulta a vida do adversário para você sofrer um gol, naturalmente você pode ter uma temporada muito interessante. E os números históricos de Campeonato Brasileiro, Premier League, League One, Série A Team, La Liga, enfim, todas as principais ligas, via de regra, os campeões, sejam das Copas, sejam das ligas, têm boas defesas. Ou a primeira ou a segunda melhor defesa. Raros são os casos onde os times campeões, nesses torneios, têm ali a quinta, sexta, sétima melhor defesa. É raridade isso acontecer. Normalmente o sistema defensivo e a defesa funcionam maravilhosamente bem. Vamos trocar uma ideia sobre isso porque é importante. Afinal de contas, o Botafogo tem sim que se colocar em condições de brigar por essas taças. Quem sabe até pensando aí, dependendo da ajudinha do sorteio, uma Copa do Brasil, né? Hoje o nível da Copa do Brasil a gente sabe é altíssimo. Tem equipes que estão mais prontas que o Botafogo, essa é a grande realidade. Falando a nível de futebol nacional, né? A gente tem o Palmeiras, por exemplo, que tá sempre muito pronto, é muito competitivo. O Botafogo passou um veneno danado com o Palmeiras em 2022. Mais uma nova temporada está começando. Os nossos sonhos podem se tornar realidade e a gente tem que ver, claro, a diretoria do Botafogo fazendo a parte dela, buscando as contratações para preencher as lacunas que a gente tem no elenco e dessa maneira o Botafogo realmente se colocar em condições de pensar em ganhar essas taças. O Luiz Castro quer ser campeão pelo Botafogo e já falou isso mais de uma vez. Além disso, os próprios jogadores têm dado um discurso dizendo, olha, a gente vai buscar títulos, a gente quer ganhar título e isso é muito importante. É a reconstrução também de uma mentalidade vencedora no Botafogo. Antes da gente falar sobre esse assunto aqui, logicamente fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, a gente está quase chegando aos 28 mil inscritos, já tá ali na reta, meu camarada. Se tu não é inscrito, se inscreva, aproveita, clica no sininho, ativa as notificações, dessa maneira você não perde nenhuma novidade. A resenha de ontem, sempre importante destacar isso aqui, a resenha de ontem às 10 da noite, eu e o Ricardo fizemos uma resenha super maneira, a galera que assistiu tá aí de testemunha, e ó, já tá disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Se você não consegue acompanhar ao vivo aqui no YouTube, ou mesmo depois gravada, dá pra acompanhar nessas plataformas de podcast. Aproveita e segue lá, Fala Fogão _ no Twitter e Ricardo Azambuja no Twitter. Segue lá que a gente segue conversando sobre o Botafogo. E na hora do almoço, esteja aqui, logicamente, teremos a nossa resenha tradicional. Resenha essa que deve entrar no sorteio da Copa do Brasil, tá? O sorteio está previsto para começar às 14 horas e é sempre importante lembrar os adversários que o Botafogo pode encarar nessa primeira fase, né? Então já aproveita e passa essa informação para você, né? O Botafogo tá no pote A e pode enfrentar adversários que estão no pote E. Esses são os times: Campinense, Jacuipense, São Raimundo de Roraima, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldense, Atlético de Alagoinhas, Asa, Sergipe ou Ceilândia. Olha o Ceilândia aí podendo aparecer no caminho do Botafogo novamente, né? Importante lembrar que a gente deu 2 pancadinhas no Ceilândia, mas na sequência tomamos pancadas do América Mineiro. Olha a importância aí de uma defesa, de um sistema defensivo que funcione, né? Na Copa do Brasil, se tu quiser ir longe, amigo, a defesa tem que funcionar. Então vamos falar sobre isso aqui nesse momento. E o primeiro ponto que eu quero destacar, a dupla de zaga botafoguense, Adrielson e Cuesta, meu irmão. Que química espetacular. De um lado, El Patrão, ou o patrão, o Cuesta, também tem cidadania brasileira nesse momento. E do outro, o Adrielson. Cuesta, que veio chutado, digamos assim, do Internacional. A torcida do Internacional não aguentava mais o Cuesta jogando por lá. Mas o argentino, que foi eleito algumas vezes melhor zagueiro do futebol brasileiro, recuperou seu bom momento,
com a camisa do Botafogo. E tem jogado pra caramba. Os lançamentos do Cuesta são proibidos para menores de 18 anos. Essa é a grande realidade. É uma grande sacanagem os lançamentos do Cuesta. Sensacional. Sem contar a questão de noção de posicionamento, saída de bola. Do outro lado, com o Adrielson, um cara que tem posição física, velocidade, bom posicionamento também, é uma dupla de zaga que se complementa e a gente não tinha uma dupla de zaga assim no Botafogo fazia bastante tempo. Essa é a grande realidade. Se a gente pegar os números aqui da dupla, vamos voltar para 2022 para começar a contar essa história. Antes da partida contra o Atlético Paranaense, a gente chegou naquele jogo com Adrielson e Cuesta tendo os seguintes números jogando juntos: 69% de aproveitamento, 13 partidas disputadas, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Eram apenas 10 gols sofridos, né? Então 13 jogos, 10 gols sofridos, pô, sensacional, tudo lindo, maravilhoso. Veio aquele fatídico jogo, a gente tomou 3 gols infelizmente, não teve Cuesta e Adrielson que desse jeito, o time do Botafogo foi muito mal naquele jogo contra o Atlético Paranaense, e no fim das contas os números da dupla acabaram sendo afetados ali, prejudicados na última partida da temporada. Fechamos então 2022 com a dupla tendo os seguintes números: 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols sofridos, 64,25% de aproveitamento. Ainda assim, um aproveitamento altíssimo. E só para você ter uma ideia, sem a dupla em campo, o aproveitamento do Botafogo não chegava nem a 39%. Era uma parada assim surreal. A diferença que a gente tinha com Adrielson e Cuesta juntos, vestindo a camisa do Botafogo. Essa temporada chegou e os números seguem muito bons. Nesse momento a gente está falando de 16 partidas, os dois ali já chegaram a 16 jogos juntos, 10 vitórias, né? E a gente está falando de um time que funciona muito melhor com a dupla em campo. Essa é a grande realidade. É claro que eles têm o suporte de um lado do Marçal, nossa lateral esquerda está muito bem servida, e a lateral direita a gente tem aquela dúvida ainda, né? Daniel Borges, Rafael. Fato é que o Botafogo precisa olhar com carinho para essa porta de entrada aqui no nosso lado direito. Tanto o Rafael quanto o Daniel Borges ainda não transmitem aquela segurança. O Daniel Borges, na minha opinião, vai acabar não transmitindo, a gente já sabe do que ele é capaz. O Rafael, eu ainda alimento uma pontinha de esperança à medida que ele tiver sequência, ritmo, que de repente o futebol, porque ele sabe jogar futebol, possa aparecer, né? Mas ainda não é o caso, ainda tá afobado, ainda tá aquela questão emocional, por conta do tempo que ficou afastado, a gente até entende isso, mas eu acredito que com tempo e sequência ele pode de fato crescer e mostrar o seu futebol. O que não significa dizer que o Botafogo não deve ir atrás de um lateral direito. A gente sabe que é um ponto importante ali na nossa defesa. Se defesas ganham campeonatos, e essa é uma grande realidade, já vou trazer alguns números aqui, então a defesa do Botafogo ainda tem uma porta de entrada ali pelo lado direito. Agora, no gol, o Botafogo tá muito bem servido. Tanto o Gatito quanto o Lucas Perry, né? Esse começo de temporada do Perry dificulta a vida do Gatito Fernandes, que durante muito tempo foi titular absoluto e incontestável do gol do Botafogo. Foi o Gatito, inclusive, que desbancou o Jefferson, depois que o Jefferson, claro, teve aquela lesão grave aqui no cotovelo, né? Então, logicamente, o Gatito foi construindo a sua história. Depois teve aquela questão da lesão, ficou um tempão afastado, mas voltou a agarrar em 2022. Teve ali alguma dificuldade em alguns momentos, né? A questão do ritmo, né? Muito tempo sem jogar e o goleiro sente ainda mais isso. Mas agora a competição ali para ver quem vai ser titular do gol do Botafogo tá muito interessante. Então a gente tem aqui, minha gente, uma linha de zaga mais no gol muito sustentada, muito forte. Essa é a grande realidade. Se a gente conseguir fechar essa porta no lado direito, meu amigo, fica complicado para os adversários. Até porque, claro, a gente fala aqui de uma defesa forte, também tem a questão do sistema defensivo que está funcionando. Todos os jogadores ali muito aplicados taticamente para garantir que esses bons números defensivos possam continuar. No Campeonato Carioca, por exemplo, que claro, não é parâmetro, mas no Campeonato Carioca, 2 gols sofridos, sendo que um desses gols foi com o time sub-23 na estreia. O único time que fez gol no Botafogo até aqui no Campeonato Carioca foi o Volta Redonda, e assim a gente espera possa continuar logicamente. O time do Botafogo que está focado também para ganhar essa taça do Campeonato Estadual. O que cá entre nós seria um belíssimo tapa na cara da Ferge, que tentou de várias maneiras prejudicar esse começo de temporada do Glorioso, muito embora, obviamente, o Rubens Lopes jamais vá reconhecer
que mexeu ali os seus pauzinhos nos bastidores para obrigar o Botafogo a mudar os seus planos, né? Essa é a grande realidade. Mas no fim das contas, a coisa tá avançando, a coisa tá andando e a gente tá vendo o Botafogo se fortalecer gradativamente, alcançar o nível competitivo que o Castro deseja. Sempre importante lembrar que ele falou que precisava de 5 a 6 semanas para colocar o time em nível competitivo. Isso vai até o dia 19 de fevereiro ali. Então até o dia 19 de fevereiro a gente pode considerar que o Botafogo está em pré-temporada. E uma pré-temporada que vem apresentando evolução, o que é muito interessante, logicamente. Jogadores aí que não estavam tão bem em 2022 se apresentando melhor agora e o Botafogo vai ganhando os tais reforços internos. O que não significa dizer, obviamente, que a gente não precisa reforçar esse elenco do Botafogo. Temos lacunas a serem preenchidas. Uma delas, conforme eu disse, na lateral direita. Agora, Fogão, sobre essa questão da defesa, por que eu decidi trazer esse tema aqui? Porque a gente sabe que o torcedor botafoguense anseia por taças, anseia por títulos. E pra gente ganhar esses títulos, a nossa defesa tem que estar funcionando maravilhosamente bem. Se a gente pegar, por exemplo, de 2014 para cá, no Campeonato Brasileiro, apenas em 3 temporadas, o campeão brasileiro não teve a melhor defesa do campeonato. Isso é muito significativo. Olha só, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 9 temporadas, em 60% dos casos, a melhor defesa gerou o time campeão brasileiro. Isso também vale para outras competições. A gente sabe que para você ser campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do próprio Campeonato Carioca, se a sua defesa ela é furada igual uma peneira, logicamente você vai ter dificuldade. Numa Copa do Brasil, por exemplo, contra o América Mineiro em 2022, olha o que aconteceu com o Botafogo por não ter uma defesa, um sistema defensivo consistente. Tomamos 2 pancadas, fomos eliminados daquela forma. Se a gente de repente tivesse uma defesa bem ajustada como a gente tem hoje, certamente a história daquele confronto teria sido diferente. A gente teve sorte no sorteio. Essa é a grande verdade, tá? O Botafogo teve sorte no sorteio. O que a gente não teve foi competência para ter uma defesa bem estruturada para aquele tipo de confronto. O Botafogo lá em Minas Gerais, por exemplo, jogou como se fosse um jogo treino, enquanto o adversário estava encarando como era a realidade, né? Um jogo de Copa do Brasil que valia pra caramba. Então, no fim das contas, o fato do Botafogo não ter uma defesa consistente, enquanto o América Mineiro apresentou sim essa consistência defensiva, acabou sendo muito determinante. É claro, o ataque do América Mineiro funcionou muito bem, mas muito por conta dos tantos espaços que a nossa defesa deu naquele momento. À medida que a gente foi evoluindo nesse quesito ao longo do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que foi acontecendo com os resultados do Botafogo? Os nossos resultados foram melhorando. Não à toa, depois da estreia do Tiquinho Soares diante da equipe do Fortaleza fora de casa, partida que o Botafogo venceu por 3-1, o Botafogo conseguiu fazer uma campanha de G4 no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a nossa defesa com Adriel Cuesta começou a funcionar e lá na frente a gente ia conseguindo fazer os nossos golzinhos. Claro que se você unir uma defesa forte pra caramba com um ataque que funciona maravilhosamente bem, você tem o melhor dos mundos. Mas mesmo que o seu ataque não seja extremamente goleador, a defesa pode te ajudar a chegar muito longe em todas as competições. Então esse fato da gente ter uma defesa do Botafogo nesse momento, um sistema defensivo muito bem organizado, muito me anima para a sequência da temporada. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Defesa forte ganha campeonato. Vai acontecer com o Botafogo? Eu torço para que sim. Agora, logicamente, a gente está caminhando numa direção muito interessante e isso não dá para negar. Vamos nesse caminho, vamos reforçar a diretoria do Botafogo, porque, ó, dá pra gente sonhar. Tudo começa através dos sonhos, né? Enfim, era sobre isso que eu queria conversar com você aqui, a importância da nossa defesa nesse momento do Botafogo. Vamos em frente, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, esteja aqui na hora do almoço para a nossa resenha tradicional, fechou? Um grande abraço e até a próxima!